Basicamente consiste em fazermos com que o equipamento consiga captar a forma do produto, neste caso em estudo ou em desenvolvimento, obtendo assim então a sua geometria, apenas a geometria de fora da peça. Existem tecnologias de digitalização que conseguem digitalizar o interior também, nomeadamente tomografia computadorizada. São tecnologias mais avançadas e mais caras do que a que eu vou apresentar aqui hoje, mas também é possível. Esta tecnologia é muito vantajosa para o desenvolvimento de produto, tanto para acelerar o processo de prototipagem, como depois para a validação dos protótipos e produtos desenvolvidos. No caso concreto que vos apresento aqui hoje, este é um Einstein HX da Shining 3D. É um scanner híbrido. Ele utiliza duas tecnologias diferentes, sendo que são as duas mais utilizadas neste tipo de digitalização superficial, que é a luz estruturada, uma delas, que consiste na projeção de um padrão de luz contra a peça e pela deformação desse padrão de luz, a câmara do scanner capta e consegue construir a forma da peça. Alguns pontos fortes é que, e depois eu vou fazer uma demonstração e vão verificar que superfícies escuras ou superfícies brilhantes são melhores ou piores dependendo da tecnologia que estamos a utilizar. E neste caso, a luz estruturada é melhor para tecnologias brilhantes, ainda que não ótimo, mas melhor um bocadinho que o laser. É bastante mais rápida e tem a capacidade de captar textura e cor. Por acaso nesta imagem não dá para ver, acho que na outra dá, sim. Na outra conseguem ver ali a digitalização, está a sair o vermelho, o preto. Uma desvantagem que me esqueci de pôr aqui e que reparámos hoje de manhã é que a luz estruturada é muito afetada pela luz do ambiente, de onde se está a digitalizar, e então tem que se controlar melhor esse aspecto para que funcione, por exemplo, a captação da textura e cor de maneira correta. O laser azul é uma tecnologia que consiste, dependendo do scanner, há desde uma linha até várias, neste caso são várias, conseguem ver aqui na imagem, depois vão conseguir ver na demonstração, na projeção de linhas laser e através da reflexão dessas linhas laser conseguimos construir então a forma do produto em estudo. É uma tecnologia normalmente mais precisa que a luz estruturada. No caso em concreto que vos trago, a precisão da luz estruturada é 50 micras e a do laser é 40. Não é uma diferença muito grande, mas quando estamos a trabalhar peças muito precisas, todas as micras contam. Consegue captar a textura, não consegue captar as cores, e é melhor para superfícies escuras e baças, coisa que com a luz estruturada é complicado captar. Também não é afetada pela luz da sala nem do ambiente onde está a digitalizar. A metodologia de trabalho então do laser passa um bocadinho por isto. Nós temos o laser e uma peça, vamos fazer o scan, surge um STL no nosso computador e depois, através de softwares especializados, alguns scanners já trazem de raiz um software capaz de fazer algumas coisas, mas normalmente é sempre preciso exportá-lo para um software mais avançado. No nosso caso aqui utilizamos os softwares da Geomagic, o Design X e o Control X. Podemos fazer engenharia inversa e alterações à peça, ou então fazer um controle dimensional para ver se todo o nosso processo produtivo está conforme e as peças estão a sair da maneira desejada. Algumas aplicações e áreas de aplicação dos scanners na engenharia, como já disse, prototipagem rápida, desenvolvimento de produto, obtenção de CADs, peças descontinuadas que nunca tiveram CAD, já são muito antigas, podemos fazer o scan e obter o CAD, fazer mudanças a essas versões mais antigas de produto e aceleramos então o processo de design e desenvolvimento. Na saúde, este tipo de scanners também é muito utilizado para, principalmente, o fabrico de próteses personalizadas ao paciente, nomeadamente próteses da perna, dos braços, das mãos, porque fazemos o encaixe direto à fisionomia do paciente e no desenvolvimento também de ferramentas médicas especializadas. Na educação também pode-se utilizar para a formação, o que estamos aqui a fazer hoje, trabalhos de investigação ou mesmo arquivos em 3D de peças no desenvolvimento de produtos. Agora vou fazer uma pequena demonstração para vocês perceberem como é que se funciona.
Parou? Parou. Não, parou. Só para a apresentação. Acho que onde é que eu paro a partilhar aqui? A partir já parou também. Já parou? Partilhar a tela e vai partilhar agora a partir de lá. Ok. O software vai mudar scanner para scanner. Aliás, havia aqui gente que já tinha utilizado. Não sei se foi este que utilizaram. Já agora, qual foi? Não sei qual é, não estou utilizando, não sei qual é. E o software é deles ou era deste? Este aqui é o próprio da Shine 3D, que nós utilizámos apenas para fazer o scan, depois exportámos então para o Geomagic e da Arquivo Control. Neste caso concreto, como ele é híbrido, a primeira coisa que nos pergunta é o que é que queremos usar, luz estruturada ou laser. Eu vou tentar demonstrar os dois, isto cooperar, se a lei de Murphy fizer uma pausa. Vocês estão a ver aqui, será o padrão de luz, okay? E é este padrão que ele está a formar para captar a forma. Depois aqui no software podemos ajustar a intensidade da luz e mais parâmetros, nomeadamente a intensidade para objetos mais escuros, menos escuros, mais brilhantes, menos brilhantes. Cada caso é um caso e não há uma formatação standard das opções para que funcione sempre. Vocês veem, é um processo bastante rápido. O scanner também dá indicação do que é que se está a passar. Como podem ver, sem otimizar muito as condições do scanner, conseguimos ter aqui bastante detalhes já de uma forma bastante rápida. Depois sairia daqui um Excel, se aproximarmos, vocês veem que quase que não vem, mas se é uma nuvem de pontos, um conjunto de pontos dispersos no espaço. Depois o que ele faria é criar a regulação destes pontos para criar o Excel e a partir daí controle dimensional de universo. Se as vossas cabeças já estiverem a funcionar, já começarem a terem ideias com isto, ótimo, tomem nota, depois no exercício da tarde isso vai ser relevante. Vamos tentar mostrar aqui um bocadinho de laser também. O laser tem uma particularidade que a luz estruturada não tem. Ou melhor, a luz estruturada é que tem que o laser não tem. A luz estruturada consegue escanear um objeto e alinhá-lo pela sua forma, enquanto que o laser não consegue fazer isso. Ele só reconhece o reflexo do laser e não reconhece mais nada. Então é preciso, por isso é que esta peça está cheia de autocolantes, é preciso pôr estes markers, que ele tem uma reflexão própria, então ele reconhece e é como se fosse um mapa de estrelas. Digamos que o scanner é um barco, a navegar, e através da posição das estrelas ele consegue saber onde está e então vai construir o scanner. Como vocês podem ver, estas tais linhas, neste caso este scanner tem 14 linhas, 7 cruzadas, e vem ali no preview que aparecem as tais estrelas que eu estou a falar e ele vai começar então a construir o scanner. Se colaborar, é necessário colocar as estrelas numa distância específica. O scanner
ele vai dizendo como é que se é preciso aproximar ou não. Neste caso, este tem um LED, okay? O verde, o vermelho, o azul, significa a posição. Nós tiramos o som para não haver feedback, mas ele também avisa. E o que é necessário é o scanner tem que ver pelo menos 3 markers de cada vez. Se ele perder esses 3 markers, ele vai-nos ligar o laser para me dizer não estou a ver nada, não estou a escanear, não vale a pena. Então, mais uma vez, sem otimizar muito os parâmetros, conseguimos ter um scanner rápido. Ele neste momento não está a captar a superfície escura, está com pouco exposure, teria que aumentar, mas ele consegue captá-lo. Não tem tempo. 4 minutos. Já está a arriscar ali. Já aumentei um bocadinho a exposure. Já capta alguma coisa aqui. Portanto, este aqui também é uma tecnologia também rápida, esta do laser. Mas a tecnologia muito superada, desde que esteja a conseguir alinhar por causa da forma. Se eles forem formas muito simétricas, ele tem sempre alguma dificuldade. Mas desde que tenha geometria suficiente para ele estar a alinhar, é muito mais rápido do que esta do laser. Só uma questão. Sim. Em relação à parte inferior da peça, como que é feita essa leitura? Tanto numa tecnologia como noutra, o que nós podemos fazer é virar ao contrário, escanear outra parte e depois o software vai juntar as duas peças. Não precisa estar exatamente no mesmo sítio. Pode mexer. Não, pode mexer. Sim. O que acontece aí é que estamos a aumentar a imprecisão do equipamento. Não é? Ele tem, imaginamos, 40 micras de imprecisão. Estamos a juntar 2 scanners. Na pior das hipóteses seria 80 micras de diferença, ou seja, tem uma precisão de 80 micras. O ideal é sempre o mínimo de scanners possível. Cada caso é um caso. Quase nunca dá para fazer um. Normalmente são sempre precisos pelo menos 2. 3 é o standard, digamos assim. Mas a mais que isso é sempre aumentar a precisão do que estamos a fazer. Claro que só para fazer uma engenharia inversa, 120 micras, não há de fazer muita diferença porque a nossa própria modulação vai cobrir isso. Se for fazer controle dimensional, toda a precisão conta. Relativamente, antes que Einstein, por exemplo, eu captei a mesa aqui, mas eu consigo dizer ao software que isto é mesa, não capta nada abaixo daquela cota, porque depois agiliza também o processo e faz com que o fecheiro não seja tão pesado. Tenho aqui uma série de vantagens. Pensarem por mais alguma questão? Possibilidade de incorporar a inteligência artificial no sentido de juntar vários scans para aumentar a precisão. Ou tem depois. Isso não faço ideia. Mas é possível. Acho que ainda estamos todos um bocado verdes na inteligência artificial para conseguir responder. Perguntamos ao chat GPT depois. Ao chat GPT é possível. Mas ele próprio aqui já faz a junção automática. No caso de ser uma peça muito simétrica e Tinha dito que aumentava a imprecisão. E aumenta, sim. Agora, não sei até que ponto. Antes de juntar, se houvesse uma análise comparativa, talvez conseguíssemos ganhar precisão. É difícil. Não ter um GPG. Os megapixels passaram para ver que é possível já não vai. Essa questão não vai chegar a ponto aproximar uma coisa, a imagem que seria. Ou seja, teria que ser analisado pixel a pixel, posicionamento, etc. Ou a captura já feita com aquela precisão, então, Claro. não dá. Sendo assim, se calhar avançamos para a próxima apresentação. Pedro, obrigadíssimo.
Damos agora então lugar a Moisés Domingos, da CODI, para nos falar um pouco sobre a fábrica aditivo, particularmente as tecnologias de FDM e Polijet. Uma salva de palmas, por favor. Passa aqui, eu passo, tanto faz. Já. Bom dia, e antes de mais, obrigado também ao Pierre por nos convidar mais uma vez. E as minhas desculpas que eu tenho que fazer muito à pressa, porque tenho uma mesa a rondar às 3 horas na Marinha Grande, dos PRRs. Foi assim à última da hora, portanto, vou tentar apresentar 66 slides em 10 minutos. E tenho muita pena não ficar para a tarde, que é a parte que eu mais gosto. Mas pronto. Tecnologias. Não passa. Estará. No rato? Vai ter que ser mesmo no rato. Isso já foi. Não, muito Space funcionava. Portanto, esta vai ser a agenda que eu vou tentar fazer rapidamente. Uma apresentação rápida da minha pessoa. Está a giro. 56 anos há 4 dias. Obrigado. E como estava a dizer ali ao Osvel, há 28 anos como CEO e fundador da empresa CODI. Venham outros 28. Venham outros 28. Não sei se aguento, isto não está fácil. Isto com a idade começa a ser cada vez mais lento, é muita informação ao mesmo tempo. Mas, pronto, comecei a desenhar moldes aos 14 anos, para ter uma noção. O meu primeiro desenho foi uma garrafa daquelas Paluso, na altura Palagoplast. Ainda tenho aqui moldado lá em casa, uma coisa muito borrada, na altura eram espetáculos, mas comecei há 41 anos ou 42, já não me lembro, a desenhar moldes e garrafas e etc. Depois fiz um percurso também de alguns anos nessa área e muito rapidamente entrei na área dos CAD/CAMs. Para vocês, a maior parte de vocês nem sabe o que era isso naquela altura, não estavam cá. E em 94 fundei a CODI para vender um software que era o ProEngineer, depois chama Creo. E até 2010 fomos revendedores desse software. Mas já em 1996 comprei a primeira máquina da FDM. FDM, Fused Deposit Modeling, inventada pelo Sr. Scott nos Estados Unidos, numa garagem, que é o sonho americano. Ele esquece de dizer que tinha um Ferrari na garagem. Portanto, é a diferença das garagens de Portugal para as nossas cá deste lado. E desde lá que temos trabalhado sempre, e tenho trabalhado sempre com fabrico aditivo, e hoje penso que a CODI é uma referência nacional no fabrico aditivo, com certeza. Além de ter sido os primeiros, somos representantes das principais marcas de fabrico aditivo, ou de equipamentos de fabrico aditivo. E temos alguns clientes em Portugal, claro que a minha é um dos primeiros clientes da fabrico aditivo também, já há 10, 15 anos, vendemos a primeira máquina, da FDM, e praticamente todas as universidades têm neste momento a FDM e outras tecnologias. Temos também muitos clientes, como a Polispor, um cliente também já há longa data, onde nós temos feito, cheguei eu também a fazer algum design, acho que já não é do teu tempo, já foi há 15 anos, também para os protetores das mãos e depois também alguns protótipos. Aqui é as instalações da CODI, ficam desde já convidados a visitar-nos em Leiria, onde nós temos um showroom, basicamente, e uma oficina, em espanhol, para fazer serviços também. Temos digamos, um service bureau, onde nós neste momento temos 7 ou 8 tecnologias já de fabrico aditivo. Praticamente todas aquelas que estão no mercado, tendo algumas específicas que é mais neste momento ainda para a área académica, para a investigação. E temos 12 máquinas. O nosso portfólio, neste momento, isto é um pouco de história, que eu aproveitei estes slides, que fiz uma apresentação há pouco tempo também cá no Norte. Desde 1996, esta linha aqui divide basicamente o que é que ainda temos. Até 2012, depois de lá para cá temos crescido e temos todo este portfólio, máquinas da FDM, máquinas SAF é uma tecnologia básica, não sei se conhece a HP, Multijet Fusion, se calhar já ouviram falar, é concorrente, supostamente esta é melhor, é um pouquinho mais económica, 30% à volta disso. Mas é o pó do SLS, o laser, que em vez de ser fundido com o laser, é impresso uma tinta negra em cima da camada, depois passa uma cabeça com uma alta temperatura e faz a fusão nas zonas negras
E daí, depois camada a camada, depois limpa-se o pó e ficamos com as peças. Eu não trouxe peças dessas. Depois temos a poligética, que vamos falar hoje, e na área do metal temos a desktop metal, o antigo metal, e também aqui a shop, portanto isto é tudo metal. Isto é o que nós temos, claro que depois temos outras máquinas que revendemos, e temos aqui a área também das resinas, vou falar de polijet, mas temos as áreas de resina, de DLP e SLA, estereotografia e de light structure por baixo, que é aquela que tem um projetor. FDM, quem é que não sabe o que é FDM? Levanta o braço. Então, quem é que sabe o que é FDM? Levanta o braço. Corajoso, isso. Isso. Então, isso à vontade. Com certeza que já viram, pelo menos na televisão, o FDM, Fused Deposit Modeling, basicamente é a extrusão de um material normalmente polimérico que é aquecido à forma pastosa, tipo pasta de dentro, e é depositado camada a camada sobre uma placa. Portanto, e aqui temos o exemplo, isto é o exemplo de uma marca, de uma Fortes, da Stratasys, tem que fazer publicidade à nossa marca, mas é uma máquina de produção, não é propriamente uma máquina para fazer testes ou para fazer coisas pequenas, porque todas estas máquinas da Stratasys têm uma patente que ainda está em voga, ou está protegida, que é a câmara aquecida com ar circulante. Então, todas as máquinas deste tipo, ou desta marca, trabalham no mínimo a 110 graus e depois até 300 ou 400 graus na cuba. Portanto, como trabalhamos a altas temperaturas, permite-nos fazer processamento de materiais poliméricos chamada alta performance, como o Ultimus, o último 1010, o último 9085. Normalmente são os materiais já usados na aeronáutica. Isso porque conseguimos também ter materiais certificados, em que vêm bobinas certificadas, herméticas, etc. E todo o sistema, até chegar lá acima, é feito em vácuo para garantir a qualidade do material até chegar ao processamento. Se isso não existir, é muito difícil, podemos certificar uma máquina destas para a aeronáutica. Depois temos cabeças especiais também para a aeronáutica, temos software especial para a aeronáutica, para garantir que as peças depois não partam nos aviões quando a gente anda lá com eles lá em cima, senão vamos cá para abaixo. Outra característica deste FDM, normalmente tem sempre 2 ou 4, pode ser a duplos, um material e um suporte. O suporte é o que nós estamos a ver ali deste lado. Já por basicamente nós temos um material chamado material inteiro e temos um material suporte, que podemos fazer zonas negativas. Quando chegamos cá acima, temos material para sustentar zonas negativas. Este material pode ser chamado breakaway, que despega-se facilmente uma peça, ou solúvel. E a maior parte dos materiais o material é solúvel. Também se separa facilmente, mas tivemos canais internos ou coisas com alguma fragilidade, pomos dentro de um tanque água aquecida e passado alguns minutos ou uma hora dissolve-se e ficamos com a peça completamente limpa e não temos que andar a lixar e a cortar suporte, etc. E permite-se fazer outras formas que de outra forma não seria possível. Indústrias, como tudo. O FDM hoje em dia usou-se muito na área de protótipo, ainda continua a usar na área de prototipagem para testar, porque temos materiais ABS, asas, últimos que já falei, nylon 12 com carbono, que nestas máquinas, e vocês à tarde não se fazendo vão usar, vão testar outras máquinas, certeza, da FDM, que nós também vendemos, o Ultimaker é uma delas, também distribuímos o Ultimaker, mas há uma grande diferença entre as máquinas de 3, 4 mil euros e uma máquina de 150 ou de 400 mil. Ou de 50, também temos 50. Peço desculpa que isto... qual é a vantagem? É que, tendo aquela câmara aquecida, camada a camada, o material adere muito mais. E não só, também não contrai. Se o material, e aqui estou a falar em casa dos polímeros, se descer uma determinada temperatura, ele começa a contrair mais rapidamente. Se tivermos o material uma temperatura normalmente acima dos 100 graus, ele não contrai, há uma zona de contração brusca quando se baixa a determinada temperatura. Mantendo a temperatura do material desde a primeira camada à última camada, e durante todo o processo, pode ser 1 hora, pode ser 100 horas, por exemplo, o que nós conseguimos fazer nestas máquinas é manter o material expandido sempre até ele acabar o trabalho e sair da máquina. E depois então contrai. E se evita contrações indesejáveis durante o processo, depois a peça fica torta ou o bico já não acerta, depois começa a fazer ninhos de anurinha. E outra coisa importante é que, como mantemos o material mais quente, a próxima camadas é mais aderente.
Então daí a estrutura destas peças ser muito mais resistentes que propriamente uma máquina daquelas mais baratas. E aí permitir fazer protótipos muito mais robustos, testar a funcionalidade das peças, como também fazer peças finais para a indústria. Ou ferramentas. Portanto, hoje em dia o FDM é muito usado na área da ferramentaria, fazer gabaritos, peças galgas, fixadoras, etc. E até mesmo substituir peças metálicas. Em termos de materiais, vamos falar um pouco, mas aqui temos a pirâmide dos materiais que temos disponível neste momento, pelo menos na nossa área do FDM. Temos o termoplásticos elastómeros, que é o tipo U, com 92 SOR. Depois temos os standards, como temos os ABS usadas, toda a mesma família. O PLA também estará aqui, embora nós não usamos o PLA. Depois temos o Engineering Plastics, temos o policarbonato com ABS, o PC ISO. O policarbonato é um material ISO, é um material específico para a área médica, portanto podemos fazer utensílios para o bloco, por exemplo, operatório. Um dos exemplos que nós temos, aqui, é um escantilhão, quando nós separamos o fémur, o cirurgião separa o fémur da bacia para pôr uma prótese. Em Portugal aquilo é olho. E eu não falo por experiência própria, tenho uma senhora em casa que faz isso. Que é mais ou menos, olha, isto deve ser por aqui, depois tem meia dúzia de próteses, é mais ou menos esta, estão ali 4, 5 horas. Mais uma vez, não pode ser isso. Ok, tipo, exatamente. Quando utilizamos esta tecnologia, já se utiliza lá fora e bastante, faz um TAC 3D, simula-se toda a operação, desenvolve-se o fémur, desenvolve-se o escantilhão à volta do fémur, duas metades, saca-se o fémur, aperta-se o fémur com aquilo, corta-se no sítio certo, faz o furo, e já sabemos qual é a prótese, e 20 minutos depois está fechado. Em vez de 4 horas. Infelizmente, em Portugal ainda andamos de tipo serralheiros, carpinteiros a fazer isso. Pronto. Depois temos os nylons, nylon 12 e o DIRAN. O nylon 12 é um nylon especificamente desenvolvido, embora não é um nylon 12 que já existia, mas só para ter uma noção, a Stratasys andou 7 anos a tentar desenvolver e conseguiu um nylon 12 capaz de ser processado em FDM. Há outros no mercado, mas certeza que não tem esta característica. E depois, se um dia quiserem visitar a Codi, vão ver peças feitas em nylon 12 que realmente podem torcer e não parte. Subimos para a alta performance. Temos na mesma o nylon 12 com carbon fiber com 35% de carga de carbono. Este material, por exemplo, substitui o alumínio em muitas opções de aplicação. Depois temos o PPS, o Antero, que é uma base PIC, e os últimos também que já falei, que são muito usados na área aeronáutica. O último 10, por exemplo, 1010, pode ser usado na restauração, está certificado para fazer formas para ir ao forno para cozer os bolinhos. E depois mais acima temos outros certificados, como também temos este que estão lá em cima, e o S130 é um material específico, na realidade é um material solúvel que serve para fazer moldes de carbono. Moldes de carbono, ou seja, serve para embrulhar ou enrolar com layup de carbono, depois vai ao autoclave, dissolve-se e ficamos com a peça em carbono. Mais recentemente, estou agora falando um pouco também da Stratasys, para desmistificar um pouco, as máquinas de Stratasys normalmente têm os seus próprios materiais. O que também dificulta às vezes a própria venda das máquinas. Há 1 ano e pouco foi aberta a possibilidade dessas máquinas poderem levar outros materiais, mas são materiais que nós chamamos de validados. Portanto, são materiais que têm que ser pré-validados pela Stratasys, que é para não perder a garantia de uma máquina de 500 mil euros ou 50. Então, aqui a BSF, a Vocovestro e Químia já têm materiais, portanto, fora da Stratasys para usar nestas máquinas. Mas estas máquinas, porquê? Estas máquinas, normalmente, como eu disse há pouco, são usadas na indústria para fazer ferramentas a larga escala. Aliás, foi lançada este mês na Fornex uma máquina da FTM, não sei se tiveram a oportunidade de ver, a F3330, que é 2,5 vezes mais rápida que a outra máquina, e para ter uma noção, uma máquina desta que estamos a falar é de 5 a 10 vezes mais rápida que uma Ultimaker. Okay? Portanto, quando se quer produzir e fazer peças rápidas, é numa máquina dessas também. Vou falar rapidamente dos materiais. Temos o ASA, depois pode partilhar isto, que é mais fácil para ter uma noção. Temos, por exemplo, o ABS SD7, antistático, que é usado muito neste tipo de indústrias, inclusive na Universidade do Minho para a Bosch, e acho bem. Temos o ABS com carga de carbono de 10%. Isto é um ABS que trabalha na gama mais baixa da Stratasys, mas que permite fazer algumas ferramentas já com alguma dureza e durabilidade em termos de ferramentas.
Temos aqui um caso prático que nós fizemos para testar se é verdade ou não. É um dos nossos scanners parecido com aquilo que tivemos a ver. Imprimimos a peça. E pode ver, a peça praticamente não tem um grande estrutura. Esta peça torce ligeiramente, se for preciso, mas com a ABS, um 10% de carbono já não torce tanto. E depois fizemos uma análise do scanner, a digitalização, e comparámos com o CAD e temos os views muito próximos de 1/10. O desvio maior que temos aqui é para aí 3, 4, 6 décimas, mas são zonas onde há as camadas. Onde se nota as camadas, é natural. Mas no seu todo, podem ver que a peça está a verde, está azul. Isto é para mostrar que esta peça feita noutra máquina provavelmente estaria torcida. Ela só se consegue manter nesta forma, porque lá está, é aquecida durante todo o processo, a 100 e tal graus, e só arrefece no fim, e dá uma estrutura muito mais sólida à própria peça. TPU é usado para protótipos e algumas aplicações finais. Pode-se considerar uma aplicação final, um protetor de uma máquina ou de um utensílio, mas normalmente para fazer tubos, o TPU, porque é FDM, não é poroso, portanto, e deixa passar gases e deixa passar líquidos. Portanto, é bonito ver aquilo, mas na realidade aquilo é protótipos. Claro que se formos para a Fórmula 1, tem dezenas de Strata-Cis, a Ferrari, etc. E andam com os caminhões com as máquinas atrás deles. Eles fazem estas peças para o Fórmula 1, mas aquilo é uma corrida, né? Portanto, a seguir fazem outra. Portanto, no nosso carro dia-a-dia isto não existe. O DIRAN é um material que imite o nylon 6. Na realidade isto é um material porreirinho para fazer peças para máquinas onde há deslizamento, onde há fricção. Isto tem um dos compósitos que dentro deste material, você já viu ali, é casca de musgo, casca de marisco. Depois a gente quando agarra o material parece que é gorduroso, mas na realidade não é gorduroso, é própria a característica do material. É autolubrificante, portanto anti-fricção. Policarbonato, o nylon 12 com 35% de carbono, dá para fazer máscaras de furação, dá para fazer peças de testar o pedal de um carro, ele não parte, certeza absoluta, eu não trouxe esse tipo de peças, não. Depois temos o Ultim 9085, isto é um equipamento para um A355, se não tem erro, da Airbus, ter uma noção, o A355 tem mais de 6.000 peças feitas neste material, já. Quer na parte de cabine, quer na parte depois do interior, que não se vê. Peças estruturais não, normalmente são feitas em titânio ou alumínio, mas tudo o que é condutas já praticamente é tudo feito isto. Isto era um conjunto de 116 peças, passou para 4 ou 5 peças. É feito, temos uma máquina que faz 900, 600 por 900, consigo fazer uma conduta de 900 e vou mostrar um caso prático da Almeida Design, que trabalhamos também com eles. O Ultim 1010 podem ser usados em formas para fazer bolinhos, também pode ser usado e é muito usado na parte do layup, em vez de estar a fazer moldes de alumínio para fazer layup de carbono. Layup de carbono é pôr o carbono, resina, depois vai ao autoclave fazer a cura. Portanto, o material tem que aguentar a temperatura do autoclave e a pressão. Finalmente isto é feito ao Veolaft. Nós temos feito algumas coisas destas lá embaixo, até para a Embraer. Fizemos uma por 700 por 600, uma coisa enorme, e eu com o dedo levanto a ferramenta, se fosse alumínio tinha que ter uma grua para levantar aquilo. E há uma coisa que, em termos de indústria, normalmente não se pensa, mas as grandes empresas pensam nisso. É quanto é que custa armazenar, ao longo de uma vida, ferramentas de alumínio? Milhões de euros. Quanto é que custa assim moldes armazenar, ou a Polispor, armazenar todos os moldes que eles têm de injeção? Eu acredito, agora uma à parte, eu acredito que 10, 15 anos, se ainda cá estiver, como eu, em 1994, quando comecei a empresa, ninguém acreditava que um dia a gente fosse desenhar tudo em 3D, né? Vocês não acreditam os episódios que eu tive, somente nos moldes, quando eu comecei a fazer demonstração nas fábricas onde eu já trabalhava, trabalhei em tempos, ninguém acreditava que um dia a gente conseguisse desenhar um molde todo em 3D, com os furos das águas, dos tratores, és maluco, mas é. E hoje acho que nos faz outra coisa. Eu acho que daqui a 10 ou 15 anos estaremos a fazer uma boa parte daquilo que é injetado hoje em fábrica aditivo. E infelizmente os moldes em Portugal não estão preparados para isso. Ou a indústria. Nós temos um bom know-how, Simoldes, Polispor, etc. Mas eu estou a falar de Simoldes, que é um caso que tenho em mãos, e outras Ibermoldes. Hoje em dia nós fazemos design para a Renault e para outras marcas em Portugal e engenharia. Mas isso foi graças ao know-how que nós tínhamos nos moldes. Nós provámos que sabíamos fazer moldes, assim começámos a interferir na engenharia, porque queríamos que a engenharia nos ajudasse a fazer melhores moldes, e os OEMs começaram a dar também a engenharia. E a seguir, se calhar também sabemos fazer design, Alma Design e outros.
temos em Portugal, e começámos a fazer design para a Renault, para a SEAS, etc. Mas no dia que eles se aperceberem e conseguem fazer aquilo e conseguem imprimir peças lá do lado deles, eles não vêm cá. Então vamos ter um retrocesso grande, ok? E a Renault neste momento tem um projeto, não sou a falar em Portugal, estamos lá fora, tem 4 ou 5 pilares, um deles é o fábrica aditivo e outro é reciclagem. Eles vão começar a reciclar os carros. Os carros que eles estão a vender agora, daqui a 10 anos vão ser reciclados por eles. E um dos pilares é a fábrica aditivo. Eles vão substituir as peças nessa altura por fábrica aditivo e a Strata Assist está por trás disso também. A Strata Assist está-se a posicionar cada vez mais. Continuamos a fazer protótipos, ok? Mas a posição futura, 10, 15, 20 anos, é produção. E sabemos que vão estar aí. Eu acho que Portugal não está, nem tem estratégia para buscar aeronáuticas nem nada, nem tem estratégia para fazer. Os meus amigos de logo à tarde que eu vou falar discordam comigo, mas eu estou a pôr a cabeça, não é? Menos concordado consigo em 94, por isso. Pronto. Daqui a 10 anos. 10 ou 15 anos, se calhar, se o cá estiver, infelizmente, se calhar vou ter razão mais uma vez. Mas pronto, deixamos tristezas. Se não for internacional para marcas, eles vão criar uma marca ao lado. É uma questão de mercado. Se ficar mais barato fazer lá, não tem cá a vir. Mas hoje em dia, os próprios gabaris, tudo já fazem portas com recurso a aditivo. Sim. Sim, mas quando começarem a ter que escalar, se calhar. Escalam eles. É uma questão. Claro que se a Simoldes ou o Polisport tem produto próprio, também tem que olhar para isso, né? Mas já há selins, nós já temos um cliente em França que faz selins de bicicleta com a SAF. E aquilo é fofinho, é muito fixe. Portanto, é começar a olhar para aquilo e não esperar que o vizinho ao lado vá fazer. O problema de Portugal, agora já estou parado com isto tudo, já disse há pouco ao Joel, eu em 90, quando comecei a empresa em 94, em 96, 97 já estava na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália e em Espanha a fazer consultoria de CAD/CAM. Éramos os maiores. Não era eu, éramos Portugal. Porque nós investimos, especialmente na área dos moldes, em CAD/CAM com força. E quando eu dizia aos americanos, nós já fazemos moldes em 3D, vocês estão muito à frente. E hoje temos o leste a dar-nos cartas, porque nós investimos milhões de escudos na altura em algumas coisitas, em unigráficos e catias e outras coisas do género, né, e CNCs, mas depois não conseguimos capitalizar esse investimento. Outros foi para Ferraris, BMWs, casas no Algarve, etc. Né? Por isso é que nós temos as regras que temos. E, infelizmente, hoje o leste estava muito em baixo, está a fazer a mesma coisa que nós fizemos nos anos 90, está-se a pôr lá em cima. Por isso é que eles estão à frente. Têm dinheiro, têm que comprar coisas novas, estão a comprar coisas novas e estão a ficar à frente da gente. E hoje, quando lá vou fora, sinto-me um pouco mal, entre aspas, porque não tenho nada para mostrar de novo para que a gente consiga fazer. Mas isso, meus amigos, colegas da indústria, também não gostam que eu fale assim, mas é a verdade. Antero, um PIC, um PEC. Portanto, isto são materiais também para altas temperaturas, resistentes a ácidos. Temos alguns clientes que usam este material para fazer pinças de pintura, por exemplo, neste automóvel. Depois de pintar várias vezes, vão ao diluente, lavar e continuamos com as pinças intactas. O S130, o tal que eu falei há pouco, portanto faz uma peça na máquina, embrulha-se em carbono, vai ao autoclave e ficamos com a peça pouca. Isto é usado muito, especialmente na NASCAR e na Fórmula 1 para fazer todas aquelas condutas lá dos carros. Eles usam isto quase diariamente. FDM, temos aplicações, lá está, prototipagem, gabaritos, galgas e a própria produção. E quando falamos para a produção, uma câmara de um drone, por exemplo, já há 20 anos usava isto numa empresa na Noruega, nos helicópteros, para depois fazer a vigia das petrolíferas. Spare parts, isto é um caso de estudo que tenho aí também para apresentar, não parece que normalmente é feito em alumínio, é feito o tal carbono com 35% de carbono, nylon com 35% de carbono, mesma coisa aqui, substituir o alumínio por este material. Nas galgas, é uma panóplia de aplicações que hoje em dia, com este tipo de máquinas, consegue, como estava a dizer o Felipe, portanto, as próprias OEM já fazem muito e já começam a exigir até que seja feito neste material. Porque uma questão também de armazém, e muitas vezes quando se chega ao ciclo de vida, destrói-se. Nós temos uma cassete, sabe o que é uma cassete? Uma disquete.
temos uma disquete com o programa e se for preciso daqui a 5 anos imprimimos a peça, ela está exatamente igual como estava hoje e não temos de estar a armazenar as ferramentas em armazéns que custam milhões. Estou a ficar velhote. Mais alguns, é mais fácil. Eu peço desculpa que eu estou com a pressa, mas depois o Joel partilha convosco que vocês vão ter tempo a olhar para tudo isto e estudar isto. Aplicações, braços de robóticas, utiliza-se cada vez mais. Lá está, os tais materiais, a durabilidade, a dureza que temos nos materiais permite-nos fazer isto com muita facilidade e formas que dificilmente a gente conseguia maquiná-lo, ou então ficaria muito caras estar a maquinar em 5 eixos. Esta, por exemplo, é uma delas, que isto faz em meia dúzia de horas. Outro exemplo, isto é uma garra de um robô que tem a sucção interna, por vácuo, dentro do próprio corpo da ferramenta, e depois vai ao corte-jato e corta a peça. Portanto, isto normalmente, cá em baixo temos isto leva cerca de 20 dias, passa para 3 dias. Este tempo é muito importante. 15 kg para 1,4 kg. Portanto, toda a velocidade que a gente possa ter no trabalho. E isto é o ganho, 17%, 85%, 91%. Não está aqui o custo, mas o custo anda entre os 30% a 90% de redução quando trabalha com fábrica aditivo. A única questão aqui é que temos que ter o mindset, tem que ser alterado. Enquanto a indústria não fizer o mindset e começar a pensar aditivo, não vamos conseguir fazer isso. Aqui temos um caso da Celopaz, que não está muito longe daqui, que é vosso associado também. Né? Gosto muito do Sr. Cortês e dos filhos, que agora está ali, acho que é Inês, não me dá a ver, e o João também tem o nome do pai. Portanto, eu tenho também uma Ford 450 e isto é não sei o que é que se chamar, mas é a frente do robô que vai ao molde buscar as pecinhas todas, etc. E temos este caso, que é uma peça muito para fazer puxar chocolates e embrulhar chocolates. Alex. Vai lá. Vou só parar só para dar uma questão. Sabem quantas horas vai lá produzir esta peça? É feito em quê? Em FDM com 35% de carbono. É o nylon 12 com 35% de carbono. Demora quase uma hora para cada um. Está lá escrito, não está? Estava numa poupada. Perdão. Nós fizemos um teste noutra máquina, noutra marca, e leva 5 horas. 5 horas a fazer, 5 vezes mais. E com filamento contínuo. Já agora, só à parte, há muita gente que gosta e acha que o filamento contínuo resolve isso, mas não resolve. O filamento contínuo é bom quando nós temos peças destas, provavelmente são planas, e consigo pôr o filamento contínuo camada a camada. Quando nós passamos peças que são todas, esqueçam, porque no Z o filamento contínuo não funciona. E esta peça, para ser feita em filamento contínuo, leva no mínimo 5 horas a fazer. E nós, com este material, temos a mesma resistência e vivemos 49 minutos. O filamento contínuo mete-se uma camada do nylon, outro material, e depois há outra cabeça que tem um bobovim de fio de carbono e mete o filamento, ok? E depois leva outra camada de plástico, ou polímero, nylon, para compactar, depois mais filamento, e isso não torce, fica mesmo rijo. Só que faz isto. Ou seja, não consigo fazer isto, mas consigo fazer isto. Se tivermos um bloco que é assim, eu não consigo fazer, mesmo meter camadas aqui que não vai fazer nada. Com este material, são microfibras de carbono, muito pequeninas, que picam. Normalmente depois temos que dar um jato de areia à peça para ela ficar suave para não picar. Mesmo camada a camada, as fibras ficam assim. Okay? Na próxima camada, elas entrelaçam-se todas. Portanto, na realidade, nós temos uma peça muito amorfa e muito resistente em todas as direções. Aqui temos um exemplo, por exemplo, das imãs, onde eles passaram já há uns anos a usar uma Fortes e outras, mas até Fortes 900, a Dalmáquina faz 900, 600, em que eles já fazem o braço para apoio do maquinista, que nós temos esse exemplo lá na CODI, e depois é lixado e é pintado, fazem os para-choques, é uma coisa que se parte muito, isto é feito em último, aquele material rígido, que falámos há pouco também, portanto fazem 3 peças, não estou a ver, parece que não está lá,
depois aquilo é junto, mas fazem diretamente na máquina grande, inclusive aquelas zonas nos varões para mandar para o autocarro, é tudo feito já em FDM. Temos usado texturas diretamente no FDM. Temos aqui alguns exemplos também, isto é tudo peças finais, já usado nas Zima, nas carruagens que depois vão vender a cabo a Portugal, que a gente não sabe fazer isto. Temos aqui um exemplo também isto também é bom para o design, para começar a influenciar ali o pessoal como é que nós chamamos? De Caetano. Ver se eles também começam a usar isto. Portanto, isto é uma peça em asa, porque o asa tem a vantagem em relação ao ABS ser mais resistente aos ultravioletas. São peças que podem ser usadas em peças finais, mesmo para o exterior. Depois temos aqui um exemplo onde nós comparamos o alumínio e o nosso material com os 35% de carbono, muito próximo. O outro que eu disse há pouco, isto é público, marco fora de parte, portanto isto é uma espécie de uma mané também, para a indústria naval. E temos aqui um exemplo também, isto supostamente rodávamos no rolo, para se ver a torção. Depois há um estudo que fala sobre isto. E vou-me passar para a Polijet, a não ser que tenham alguma dúvida sobre a FDM. Pronto. Polijet. Eu estou a olhar para aquilo, tenho 2 slides diferentes, ok. Polijet é uma tecnologia que também já tem mais de 20 anos, inventada em Israel, uma marca que se chamava Objet, que entretanto fundiu-se com a Stratasys e hoje é tudo Stratasys. Na realidade, a Objet é israelita e a Stratasys, a FDM, é americana. Isto consiste em ter uns cartuchos de uma resina líquida, que depois é como uma cabeça de jato de tinta, vai depositando camada a camada, vários materiais, que depois permite fazer aquele tipo de peças que estão ali. Eu já agora podes passar e podes ver e passar para ter uma noção da qualidade que estamos a falar. E ao depositar a resina, a cabeça que está ali em cima, que não está para ver, mas já vou passar outro vídeo. Basicamente são 8 cabeças, posso ter até 8 materiais distintos. Tem o SMIC, basicamente é o cian, magenta e yellow, que faz tudo o que é cores que nossos olhos conseguem ver. Temos cores transparentes, depois temos o preto, o branco e flexíveis. E essa resina sendo depositada camada a camada, é um bloco que tem as 8 cabeças e de um lado e do outro existe uma luz ultravioleta que, quando vai fazendo, ao mesmo tempo vai curando a resina, vai endurecendo a resina, depois há um rolozinho que passa para alisar as gotículas, para ficar mesmo a camada lisa, que é para a próxima camada ser exatamente opaca não, ser lisa, que é para não ficar com destruição ou refração dentro do material. Isso é um processo. Mas, pronto, ao fim de 5 camadas, o ultravioleta vai conseguindo penetrar dentro das camadas, vai curando ao fim de 5 camadas, a camada quinta já estará 100% curada, depois ainda pode ir a uma câmara de ultravioleta para curar alguns materiais que podem ser necessários por uma câmara de ultravioleta para acabar de curar a peça. E daí sair as peças que vocês, entretanto, vão ver de multicor. Portanto, isto é excelente para acabamentos, nomeadamente acabamento superficial. É full color. A gente diz 406 mil cores, mas isto é as cores que nossos olhos conseguem ver, basicamente. Podemos fazer mais. Não é? Isto é muito bom para design. Aqui vamos ver o processo. E vamos ver um vídeo interessante, porque nós tínhamos e temos uma máquina que é linear, faz camada a camada, e agora há poucos anos lançámos esta máquina. O processo é exatamente o mesmo, só que em vez de ser linear, zigue-zague, o tabuleiro está sempre a rodar e temos uma cabeça que vai largando a resina em 3 faixas distintas dos giradiscos. Eu chamo-nos giradiscos. Portanto, ele está na primeira faixa, depois move-se para a segunda faixa e move-se para a terceira faixa e faz o resto das peças. Portanto, inicialmente esta era a tecnologia, era linear, e agora transformamos. Isto é uma máquina fixe para estar na Alma Design e outras. Ficamos o Zé. Mas temos uma máquina, só para ter uma noção, 100.035. Esta faz as cores todas, esta só faz 3 materiais. E temos também muitos clientes com isto. E faz essas peças que vocês, entretanto, vão ver. As belas máquinas de barco. Faz sim, senhor. Já mostro, então. Isto, basicamente, é os materiais todos que nós temos nesta tecnologia de Polijet. E temos, inclusive, materiais para a área médica e dental. E vocês vão ver daqui a alguns tempos, se for ao dentista, se calhar vão ver estas máquinas a fazer dentaduras finais. Okay? Hoje já se faz
faz a parte invisível numa cor separada e o branco e depois é colado. Já se faz isso. Mas com estas máquinas, com as resinas novas que estamos a certificar na Europa, nos Estados Unidos já está a certificar, portanto sai logo uma mesa daquelas, faz logo para aí 20 e tal dentaduras em poucas horas. Finais, vai um tanque para dissolver o material de suporte que fica, depois é um jato especial para suavizar, polir e está feito. Uma grande vantagem disto, especialmente para os designers, é que temos validação Pantone. Hoje já não é preciso estar a fazer testes para validar se a cor está bem, se está mal, né? A cor que a gente quer. Tendo a validação Pantone dentro do próprio software da Strata Assis, nós conseguimos ter o design a ser que é o Pantone 3003 e uma máquina diz que era o Pantone 3003 e aquilo sai perfeito com a cor. Não tem que andar a fazer testes. Aqui temos alguns exemplos daquilo que se consegue fazer. Até hoje em dia, na área automóvel, a maior parte dos carros que vão para o Salão de Paris e outros protótipos é tudo feito dessa tecnologia. Portanto, já não tem que estar a fazer muitos protótipos. Inclusive os chineses têm algumas coisas interessantes, porque os chineses têm assim uma pancada também. Eles tiram os originais, metem estes com o gravado com o nome, Joaquim Manel, Timahau. E serve. Portanto, a Polijet não é apenas um material para fazer protótipos, okay? Avaliação Pantone, mas também serve já para fazer, por exemplo, manetes. Se quiser personalizar a manete do meu carro, posso personalizá-la numa só vez. Portanto, isto, a única coisa que vai ter é um polimento com massa de polir para dar este brilho. Este é, portanto, o mesmo Pantone com materiais diferentes. Sim. Portanto, com esta máquina... Com questões, com os processos normais, isso não acontece. Inclusive, atrás, isto está aqui, você não sente, mas isto tem textura ganha. Quando toca, aquilo é mesmo texturado. Uma grande vantagem, que eu se calhar passei, não está aqui, está. Esta textura vem diretamente do Quixote. Quem conhece o Quixote é um add-on, um software que se instala à parte do cabo ou dentro do próprio cabo, SolidWorks ou outros, em que nós arrastamos as texturas e pomos dentro e pintamos, entre aspas, no 3D, fazemos o fotorrealismo e com o novo formato que é o 3WF, se não estou em erro, também desenvolvido pela Strata Assis e a Quixote, que hoje é um stand, nós conseguimos transportar esta imagem do 3D exatamente para a máquina. Okay? Com bitmaps, com bumps e tudo. Que é o que depois dá a textura. É só uma questão, esse que está a passar aqui é um tecido com umas bolinhas feito também com essa textura? Inclusive posso fotografar a textura que quer e depois o próprio Quixote eu posso dar o bump. O bump é o relevo que a gente depois dá às cores, basicamente. Mas o Quixote já tem milhares de texturas, é só usar e arrastar. Pois, eu trouxe umas fotografias da semana passada, ou da outra, da Fornex. A Fornex é a maior feira, penso, do mundo em termos de fabrico aditivo. E um dos casos que lá estava é isto. Isto é molde, isto é impressão 3D, isto é impressão 3D. Aqui a luz é contada para ver a grande coisa, mas na realidade isto são espelhos de touch. Portanto, isto sai diretamente da máquina assim, com multicor, brilho, isto não tem acabamento nenhum. Inclusive esta tem uma grelha metálica aqui por meio, ou seja, nós paramos o processo da impressão, pomos a grelha metálica e ponhamos por cima. E aqueles são fotossensíveis, são touch, tem o sensor por trás. Esta aqui tem um RFID por dentro e essa luz acenda, quando eu meto isto em cima do magnético, tem uns LEDs lá dentro. Então já começamos a ter umas brincadeiras interessantes e já temos os clientes a brincar também com isto para certos nichos de mercado. Portanto, já é produto final, não é apenas protótipo. O truque aqui é simples. E agora, isto é impresso em cima de um filme brilhante e depois quando se der a máquina, tira-se tipo autocanto e ficamos com isto polido. Então não tem qualquer pós-processamento. Materiais flexíveis. Normalmente nós temos os Vero, que são os rígidos, temos os ágiles, que são flexíveis. E neste momento já temos flexíveis de cor e inclusive temos a área médica, que é bastante importante. Nós temos uma aplicação de software, próprio software, que eu faço, entre aspas, os médicos, os imagens fazem um DICOM. DICOM é a linguagem de transferência dos scanners 3D, do raio-x, em linguagem médica. Na realidade são as fotos todas que a ressonância magnética, o raio-x faz, e depois conseguem transformar em 3D e dar
solidez, digamos, ao modelo. E com esse software que nós temos, conseguimos dizer isto é osso, é sangue, é um fígado, etc. E automaticamente o software transforma o 3D que vem do DICOM num órgão simulado e nós conseguimos imprimir o órgão com a densidade, com a toxicidade, tudo, e conseguimos estar a simular como se fosse mesmo um órgão verdadeiro. Isto é muito fixe para os centros de simulação. Temos o VeroClear, que é transparente, dá para fazer estas brincadeiras espetaculares. Temos o Veros, este está mal, não o VeroClear, é um ABS digital, que nós usamos para fazer moldes de injeção protótipo também. E depois temos aqui um portfólio rápido para me ir embora. Alma Design, ok? Em que a Alma Design, como sempre, faz um trabalho espetacular no design e depois subcontrata-nos também para fazer algumas brincadeiras e tem que dar a mão para a palmatória. Eles é que montaram isto tudo, não fomos nós. Fizeram aqui o autoplano também, imitar o chão. Isto foi feito a tal máquina de 900, está no espaço na meta, tem 800 e qualquer coisa. Isto é a ABS, ou a asa feita em FDM, tudo o resto está aqui, tirando o autoplano, os métodos, não fomos nós, é polijeto. Portanto, e depois há uma design, e até o radar, que está meio cortado, é tudo feito em polijeto. E aquele branco nem sequer é pintado. Tem lá o autoplantinho, não sei se foste tu, depois acabaste, não lembro se foste tu, foi o Zé. E eu e Zé. O Zé também. Mas acho que ficou espetacular. Mas eu acho. Temos aqui outro projeto que foi apresentado há pouco tempo, que é o Flight.pt. Ainda ontem tivemos, antes de ontem, no workshop também de Lisboa da Aeronáutica, onde teve isto exposto. Isto é feito por várias empresas. O CEIA fez a parte de baixo e nós imprimimos isto também na Fox 900. Depois eles pintaram. Mas a Cody fez toda a cabine do drone, ou do equipamento. Temos a imagem feita em ABS, em asa. Todos os metades depois colaram, foi pintado, depois todo o interior, inclusive isto vem do PIET, é o tecido, não é? É tecido, é uma placa feita com base de tecido. Nós tirámos uma fotografia à peça que estava na Iberomolde e replicámos aqui à escala, replicámos exatamente. Isto sai da máquina exatamente como está. Portanto, tudo o que está aqui é 100%, tiramos os ímãs, que é o que depois faz os bancos agarrar ao chão, todo o resto é impressão 3D. Aqui para ter uma noção do tamanho da máquina. Isto é uma das peças também da cabine, que existe uma cabine 1:4 e 1:1 também, à escala 1:1. Isto é um dos assentos traseiros dessa cabine. E ali é outra maquete que também fizemos para testes de voo. Depois até a Quebra que fez o drone e fizemos os testes de voo para garantir que funcionava tudo. E uma novidade, que não sei se passaste a gravata, a minha gravatazinha. Passei. Ok, que é têxtil sobre, ou impressão 3D sobre têxtil. Ok, já viram. Portanto, a Maserati já tem, a Peugeot vai lançar também agora carros com isto, e Portugal, para notificar atrás, lançamos também a nossa maquete com impressão 3D sobre o têxtil. Tem alguma limitação do texto que tem que ser específico? Tem que deixar imprimir alguma coisa. Se não deixar imprimir, depois não agarra. De resto, qualquer coisa. E temos aqui alguns exemplos. Vestidos, couro. Okay? Isto é mais bonito ao vivo. Todos. Temos vários designers estrangeiros que já estão a usar isto também. E eu acabei de receber agora uma encomenda da primeira máquina. Já tínhamos temos uma no CITEV, e agora acabei de receber há uns minutos uma encomenda da primeira máquina para uma empresa portuguesa. Você vai disponibilizar? Eu posso tirar uma foto? Não, eu partilho depois. Okay. E aqui temos, por exemplo, em renda. É possível fazer em renda. Okay? Não há limitação, a não ser que seja impermeável. Outra coisa, isto também é tudo polijeto. Isto é a câmara do Funchal, em que nós tiramos fotografias, depois tivemos uma designer a desenhar isto durante 2 meses, e são 4 edifícios. Este é um deles. Inclusive, eu digitalizei com um scanner, andei pendurado no escadota quase a correr riscos de vida, isto tem 3 metros e tal, lá com um scanner portátil, desta tecnologia, mas tem bateria, portanto, diretamente. Isto neste momento é deste tamanho, da maquete. Portanto, tudo isto foi feito, desenhado, depois foi impresso. Isto, basicamente, o interior disto é um bloco em FDM, lá está, feito na máquina grande, muito rapidamente. Depois imprimimos placas 3, 4, 5 milímetros e colámos nas paredes. E de feito isto. E aqui temos o teatro,
Inclusive o teatro consegue tirar a tampa, essa tampa sai e vimos todo o interior do teatro. E para que é que isto serve? Já agora, isto é um projeto da Madeira, foi o teatro, a Câmara, o Museu do Colombo, que é o chamado Museu do Açúcar, e outro museu que lá está por trás. Isto é para individuais. Cada uma das maquetes está no seu edifício, e os individuais chegam lá e apalpam e têm uma noção muito mais exata do edifício onde estão e toda a arquitetura. E pronto, muito obrigado. Não sei se há alguma questão. Posso ir até à Marinha Grande? Obrigado. Ora bem, agora vou passar então a palavra ao João Teixeira. Eu ia pedir era que fosse o mais ágil possível. Desculpe lá. Ora bem, onde é que está? E depois o André no fim vai fazer uma pequena demonstração. E a partilha da tela. Ok, força. Tem que mudar aqui no rato, não é? Sim, sim, tem sempre lá uns chances. Tem que ser mesmo correto. Ok. Boa tarde. Meu nome é João Teixeira, sou designer industrial na Alma Design. Já pai, há 7 anos, com um período de interregno ali no meio. Vou-vos falar aqui um bocado da metodologia de design que nós utilizamos e o que é que nós fazemos. E um pouco aqui das coisas digitalizadoras, toda a gente sabe o que é, mas como é que podem ser utilizadas, como é que nós utilizamos esta tecnologia no nosso processo. Então, vamos lá. A introdução já está? Já sabemos? Ok. Quem é que é a Alma Design? Nós trabalhamos maioritariamente na área dos transportes. Nós, como todos, somos um ateliê de design que trabalha para vários clientes. Como tal, temos uma aproximação um bocado holística relativamente ao design. E o facto de trabalharmos para várias áreas diferentes permite-nos também fazer aqui um bocado de cruzamento de conhecimento entre várias áreas, que é bastante interessante. Normalmente tentamos trazer um bocado de valor aos produtos que desenhamos, nomeadamente através de técnicas colaborativas, de brainstorming colaborativo. Isto é uma área que é bastante importante, nomeadamente no cruzamento de conhecimento entre, por exemplo, engenharias, marketing, design, UI, UX, user testing também. Todo este cruzamento de conhecimento é feito através do pessoal do design. Nós também trabalhamos na parte de visualização e maquetização, model making, e tentamos criar uma visão tangível para tentar dirigir os projetos, ou seja, tentar que os projetos não sejam só definidos às vezes por produção de engenharia, mas sejam também definidos para tentar manter a visão do projeto até ao fim. Que às vezes se perde muito na parte de engenharia, mas faz parte, não é? Faz parte. Temos aqui rapidamente uma galeria de alguns projetos que nós já fizemos, alguns prémios já fomos ganhando. Em termos de metodologia e de áreas em que trabalhamos, nós normalmente trabalhamos em várias áreas, desde automotive, de avião, comboios. Aliás, quem veio de Lisboa, se veio no Alfa, a renovação do Alfa, por acaso, fomos nós que fizemos também. A renovação dos interiores dos aviões da TAP também fomos nós que fizemos há uma série de anos. Não temos culpa do pitch dos bancos, nem da escolha dos bancos. Portanto, não desculpem por isso. Isso são escolhas de negócio. Fazemos algum trabalho de interiores também, nomeadamente para as lojas da Vorten já há muitos anos, e também produto a uma escala mais pequena. A nível de metodologia, muita da metodologia que nós utilizamos cruza-se muito com o que o Filipe demonstrou. Apesar de nós termos só 4 estágios, não temos 5, não fazemos industrialização, mas no fundo é a mesma coisa. Temos uma fase de geração de ideias, normalmente começa com planeamento de requisitos, análise SWOT de concorrência e de outros produtos e geração de conceitos. A geração de conceitos normalmente envolve primeiro uma fase de brainstorming em que falamos com os clientes, falamos com utilizadores, dependendo do tipo de projetos, tentamos perceber o que é que se quer e faz geralmente conceito numa fase muito embrionária. Depois temos então o desenvolvimento, no qual fazemos modelos que nós chamamos de modelos de superfícies, são modelos 3D de visualização, não são modelos de engenharia. Fazemos verificação ergonómica e visualização normalmente para mostrarmos a cliente. Depois fazemos então alguma engenharia de produto, juntamente com os departamentos de engenharia normalmente dos clientes, no qual já fazemos modelos de sólidos, são modelos que já têm espessuras, fixações e isso. Depois fazemos
uma fase de prototipagem, em que nós fazemos mais uma questão de acompanhamento e às vezes pequenos testes internamente e de follow-up de produção e geração de documentação da produção. Fazemos também paralelamente uma fase de comunicação, em que normalmente falamos sobre, mas ajudamos os clientes a comunicar o projeto ao mundo e fazemos algum acompanhamento disso também. Esta fase normalmente segue em paralelo com as outras, não é cíclico. Estas aqui é que são cíclicas e normalmente não andam para trás. Acho que o Filipe também falou disso há bocado. Que é importante mencionar que, por exemplo, depois de gerarem requisitos e gerar conceito, normalmente não se anda para trás, é para não haver scope creep e os projetos não andarem sem conta. Aqui, voltando ao tema em questão, agora. O que é que são mesas digitalizadoras? Uma mesa digitalizadora basicamente é algo que nos permite desenhar no computador, de maneira muito resumida. Geralmente há 3 tecnologias para isto. Temos as mesas digitalizadoras que não têm ecrãs, são as mais comuns, tipo as Intus, da Wacom, agora há montes de concorrência de outras marcas, mas são as mais simples, todas elas têm prós e contras, todas as tecnologias. Os prós dessas é que são as mais baratas, são eficientes a nível de espaço, normalmente são pequeninas, são robustas e têm alguma escalabilidade. Quais são os contras? É preciso ter alguma coordenação hand-eye, não é? Que é um bocado complexo. Porquê? Nós estamos a desenhar para uma coisa que nós estamos a ver e estamos a olhar para o outro lado para ver o que é que estamos a fazer. Portanto, requer aqui alguma prática. Depois temos as de ecrã, que são basicamente uma evolução das outras, a mesma tecnologia, mas aplicada a um ecrã. Quais é que são os prós disto? É a versatilidade, são o mais próximo que temos do papel, normalmente, tem um feeling mais natural. Quais é que são os contras? É o preço, normalmente é o mais caro e requer muito espaço. Se alguém já trabalhou, por exemplo, uma Cintiq de 26 polegadas, sabe que aquilo leva coisas também ocupa um espaço gigante. E é impossível de gerir, não é? A não ser que se tenha uma secretária muito grande. Depois temos o método, o meu favorito, que são os devices que são standalone, tipo os iPads da vida, não é? Digamos assim. Porquê? São portáteis, a gente pode ir para o café, trabalhar, desenhar conceito. Nos sentimos mais à vontade. Normalmente, malta que faz conceito, às vezes também, todos vocês são designers, portanto sabem perfeitamente que às vezes estar no escritório é muito chato para estar a fazer este tipo de trabalho. Ou num ambiente mais de laboratório, que vai dar barulho, há gajos com máquinas a trabalhar, há um tipo a fresar uma cena na sala do lado, a fazer uma maquete, e aquilo incomoda. E às vezes é preciso um gajo sair para um sítio onde está mais confortável. E estar a gerar conceito. E aí a gente não consegue fazer com uma coisa dessas, não é? Não vai com a Cintiq e com o portátil com um café. E também não vais com aquela mesinha gráfica, senão parece um totó. No entanto, facilmente se pega no iPad, vais trabalhar para um sítio qualquer. O interface é bastante bom, porque é o mais próximo da interação gestual natural que há. Toda a gente sabe como é que se faz um zoom numa coisa destas, toda a gente sabe como é que se faz um pan, não é preciso teclas de atalho, não é preciso nada. É fazer assim com os dedos, desenhar, está ótimo. E facilmente consegue ser expandido, ou seja, tu consegues ligar um iPad, por exemplo, para servir no segundo monitor atualmente. Atualmente há ferramentas para isso. Quais é que são os contras? Tem alguma funcionalidade limitada, ou seja, apesar do André fazer cado com isto, mesmo assim, não é a mesma coisa do SolidWorks ou com Rhino, e acho que é a alternativa mais cara neste momento. Quer dizer, depende, mas é um bocado caro. Coisas a terem atenção com isto. Pelo menos é uma coisa, a experiência que eu tenho. Eu venho do mundo do papel, e no mundo do papel a gente não faz zoom. E então, qual é que é a tendência natural para isto? É uma pessoa perder-se no detalhe. Não sei se vos acontece a vocês, pelo menos a mim acontece-me imenso. Não queres a gerar conceito, chegas ali a uma altura e já estás. Zoom, agora vou desenhar o parafusinho. Zoom, agora vou desenhar não sei o quê. E perdes a visão geral da coisa. Isso é uma coisa que não acontece tanto com o papel e que requer alguma autodisciplina de quem está a fazer conceito, de se tentar abstrair disso, não é? Vantagem principal, dá para fazer em duo. Mas requer aqui um bocado de disciplina. Eu, pelo menos, acho que é mais rápido fazer os primeiros conceitos em papel, só thumbnails, coisas pequeninas, disparar para aquilo, mostrar ao diretor criativo, falar, ver, ok, vamos para esta direção, vamos para aquela, ok, vamos fazer estes 3 para apresentar ao cliente, fixe. Então, destes 3, a gente aqui trabalha no digital, porque consegues fazer um render muito melhor e mais rápido e eu não quero dizer com menos talento, mas com menos jeito para as artes plásticas do que se tivesse que fazer em papel, que era como se fazia antigamente. Eu não sei se vocês costumavam acompanhar um programa que dava no Discovery que era o Overalling. Alguém via Overalling? Não.
Sim. Pronto. Os barbudos. Sim. Dos gajos dos carros, que mudavam os carros. Do Chip Foods, exatamente. O gajo fazia rendas brutais, em papel. Mas o gajo ia passar 3 dias naquilo, de certeza. Uma coisa que atualmente fazes no Procreate, no iPad, enquanto estás no café, tipo em 2 horas. Estás a ver? Uma coisa não invalida a outra, mas em termos de eficácia de tempo e de conseguires mostrar um trabalho melhor ao cliente mais rápido, acaba por ser melhor. E isto, tu notas muito isto na diferença do trabalho apresentado nos últimos anos. Tu notas, putz, saíres da faculdade, vais ver os portfólios dos gajos ao Behance, eles têm lá desenhos brutais, muitas vezes no digital, brutais, não é? Que se calhar, tipo há 10 anos, 15 anos, 20 anos, se calhar já não era assim, não é? Já tinham os sketches e não sei o quê, depois com os marcadores da Copic e tal, e a cena estava boa também, mas tu vês uma qualidade de renderização muito grande. E o aumento deste nível veio também das ferramentas digitais, já aumentou o nível de qualidade e aumentou a rapidez, a celeridade. Ou seja, agora podem cobrar mais por isso, fazem mais em menos tempo. Olha, antes fosse. Sim, efetivamente. Consegues é que manter o mesmo preço, mas fazer mais rápido. Esse é sempre o mesmo problema. Esse é sempre o mesmo problema, é cobrar. Esse é sempre o problema. Outras cenas que também transitaram para digital, só a título de curiosidade, que antes eram feitas à mão. Nós geralmente fazemos muita verificação ergonómica. Isto é o meu colega Fábio, com um ar um bocado totó, mas é o que é. Para toda a gente que usa VR fica com um ar totó. A fazer verificação ergonómica e de acabamentos no modelo 3D dentro do Unreal Engine, que era uma coisa que antes, verificação ergonómica, gastam de fazer um mock-up à escala 1:1, pá, em cartolina, em quer que seja, se fazia, perdia-se tempo e não sei o quê. Outra coisa que também transitou para digital, fabricação de protótipos. Antigamente, mais uma vez, model making, à mão, espuma, não sei o quê, trabalho, agora digital, 3D print está feito. Exemplos práticos disto. O trabalho da FASEC que nós fizemos uns transformadores ali com a FASEC ali da Maia, uns transformadores de alta tensão, isto é tensão média, acho eu, de 40 megawatts, uma coisa gigantesca, e nós fizemos muito este trabalho em digital também. Qual é que é o processo que nós normalmente fazemos? Fazemos um mock-up rápido no 3D, um bloquitos, servir de base para a perspectiva, venha por cima, tac, 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 está feito. E estes são normalmente apresentados a cliente. Isto é o modelo de superfícies que nós utilizamos para renderização. Isto seria depois já um modelo de engenharia feito juntamente com a malta da FASEC. E pronto, isto foi um produto que de facto saiu. Acho que eles depois, a partir disto, geraram uma patente, porque a curiosidade do projeto era que normalmente isto era tudo enviado assim num barco, todo montado, e isto não cabe num contentor. Então eu tinha aqui montado assim num transporte especial em Monterrey. O interessante deste projeto foi mudar o paradigma de construção deste tipo de transformadores, de modo a que estas peças, este bloco inteiro, fosse desmontado da cuba. E então já cabia num contentor naval normal. Pronto, perfeito. Eles a partir daí geraram uma patente e tal. E acho que devem estar agora a desenvolver. Aqui, outro projeto com a FASEC também. Isto eram umas cancelas que estavam integradas num sistema automatizado de detecção de linha, que é para elas funcionarem de forma autónoma e terem alguma sensibilidade no próprio conjunto, se há obstrusões ou não na linha. Que a data 2 não acontece, ou seja, quando a cancela está fechada, ela não sabe se está lá alguém ou não. Com este sistema já funcionaria dessa forma. Aqui a mesma coisa, está tudo desenho digital, coisa muito rápida, muito instantânea. Aqui, o primeiro modelo de superfícies que nós fizemos, juntamente com a malta do INEGI, fizeram o interior, do INEGI, fizeram o interior, sim. Eu disse INEGI de uma maneira um bocado parva, mas com sotaque. Mas sim, eles fizeram o miolo, nós fizemos a parte externa. Nesse projeto. Tiveste? Sim. Tu ainda te lembras Fiz o disto? miolo. Fizeste o miolo? Estrutura, mecanismo e contrapeso. Eu não tenho pena nenhuma que eu vi o teu modelo de sólidos, pá. Fogo. Agora imagina comprimir aquilo tudo, aquele espaço tão Mas pequeno. ficou fixe, que eu via no outro dia lá na FASEC. Quando lá fui. Vou fazer ensaios Tu está lá a subir e a descer há que tempos. Sim. Isto foi os renders de explicação que nós utilizámos já no Unreal Engine, fiz um vídeo. Ficou interessante. Aqui foi um projeto que fizemos com a Embraer, um projeto de interiores de um eVTOL deles. A mesma coisa, tudo isto é desenho digital. Este tipo de desenho digital é relativamente rápido de fazer e fica muito fixe. E se fosse feito em papel,
era mais complicado. Aqui uma outra vista do interior, uma mock-up que se fez para levar a uma feira, e que é a única coisa que está a construir, isto é tudo projetos daqueles de feira, né? De investigação, tipo o FlyPT, que vocês viram há bocado e que vão ver outra vez. Isto também foi os sketches que nós fizemos da apresentação do conceito do interior para um avião elétrico para, como é que os gajos chamam? Para a Aviation, que é uma empresa israelita. Aqui, eles depois fizeram um mock-up disto, esteve no salão de Paris, na feira de aeronáutica de Paris, que eu agora não me lembro como é que ela se chama. É o Paris Air Show, claro. Teve lá uma primeira versão, eles depois refizeram e fizeram uma segunda versão disto. Isto é uma visualização do interior, com o Unreal Engine também. Aqui, os esboços do dito Cush, do FlyPT. Aqui é uma primeira gama de esboços. Pá, isto é tudo esboços digitais, mas muitas vezes partem deste tipo de coisas. Há linhas, só, em papel. Aqui, isto também é em papel, mas nós depois, a partir daqui, o que nós fazemos é, pegamos nisto, escolhemos uns quantos digital, e fazemos rápido. E rapidamente chegamos a umas coisas mais acabadas, não é? Ou seja, nós depois partimos para este tipo de coisas, em que já são coisas mais acabadas, coisas que já dá para meter num PowerPoint para apresentar, coisas que já dá para mostrar ao cliente, por norma. A gente não mostra este tipo de cenas assim, este tipo de desenhos assim mais crus, não é? Isto não vai para cliente, isto é tudo para uso interno. E isto normalmente é feito no papel, porque simplesmente é mais rápido. Mas estamos em cima de uma mesa, um brainstormingzinho, várias pessoas, não sei o quê, notas por cima, riscas, mas depois quando vai para cliente, geralmente vai assim. E é mais simples fazer assim, no digital, do que estar, mais uma vez, papel vegetal, agora tira uma, imagina, gosto deste conceito, só que foi feito deste tamanho, não é? A gente quer fazer uma apresentação dele assim. Mas tem que estar, pôr uma foto, digitalizar, ampliar, imprimir em grande, depois pôr por uma mesa de luz, pôr por cima, não sei o quê, não vale a pena. Digital, muito mais rápido e fica com um acabamento melhor. E aqui, renderização do interior daquela coisa que o Moisés mostrou há bocado, do FlyPT, da cabine. Aqui outras fotografias, juntamente da cabine do FlyPT. E resumindo, é isso da minha parte. Então, se tiverem alguma pergunta, força.